Agora são 8h08 e vamos falar sobre a consulta pública proposta pelo Ministério da Educação, que muda a autonomia financeira das universidades e institutos federais. Portanto, está aberta essa consulta. Vamos falar sobre o Futurice, né? Novo programa aí do governo Jair Bolsonaro na área da educação. O nosso convidado é o Renato Janine Ribeiro, ele é professor de filosofia, cientista político, escritor, foi ministro da Educação entre abril e setembro de 2015, no governo Dilma Rousseff, professor titular da cadeira de Ética e Filosofia Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Olá, Janine, bom dia. Bom dia, tudo bem? Apenas uma ressalva. Não sou cientista político, sou Perfeito. filósofo da política. É uma pequena diferença. Tá certo. Mas vamos lá. Me perdoe. Renato, bom, vamos falar aqui sobre o novo, enfim, sobre esse novo programa, né, na educação do governo Bolsonaro, Futurice. Como é que você está vendo esse programa, né? Visa privatizar aí a educação? Olha, eu acho que esse programa tem um problema sério, tem vários problemas, quer dizer, foi apresentado de maneira muito simplificada por enquanto, mas eu diria que o principal problema é que ele torna muito instável o financiamento da educação superior. Há toda uma referência à ideia de que as universidades públicas passariam a se financiar mediante fundos negociados no mercado. Ora, o mercado é, por definição, instável, ele pode subir, pode diminuir. Então, o orçamento da universidade poderia aumentar, mas poderia também cair. E isso é um risco muito grande. Aliás, na verdade, se você permite, se nós temos algo chamado Estado, é justamente porque ele tem que deixar estáveis uma série de políticas. Ele não é um instado, ele não é algo que é para tornar instável o que cuida, por exemplo, da saúde, da educação, das crianças, dos idosos. Então, você precisa, pelo menos nessas áreas, ter uma segurança muito grande de que os valores vão existir. Se não patrimônios públicos foram construídos em longo tempo, hospitais, no caso da saúde, faculdades, laboratórios, o corpo docente, o corpo de pesquisadores. O Brasil tem mais de 10 mil pesquisadores apoiados, reconhecidos como tais e apoiados pelo CNPq. Eu não tenho o número exato, mas acho que é 15 mil. Então, esse número de pesquisadores, todos eles com doutorado, é um patrimônio importante que o Brasil criou. São pessoas que conquistam recursos, publicam obras, são conhecidos internacionalmente. Então, você deixar tudo isso na base de um financiamento que pode, de um momento para o outro, cair, é muito perigoso. Esse é o principal problema que eu vejo no projeto. Fora isso, existem algumas referências ao fato de que, em determinadas circunstâncias, melhor, de que o assunto seria regulamentado oportunamente pelo Ministério da Educação. Então, viria de cima para baixo uma regulamentação com muito pouca negociação com as universidades. Ora, as universidades têm todo um conhecimento grande do que acontece, do que precisa, mesmo a colaboração com as empresas, que é um dos pontos fortes, uma das ênfases principais do projeto, é algo que as universidades fazem. E se não é maior, não é só por causa das universidades, é porque muitas vezes as empresas também não querem. Eu fui do conselho do CNPq faz tempo, e já nos anos 90, o CNPq tinha uma bolsa, a Bolsa RAE, RHAE, que era uma bolsa para empresas que queriam colaborar com a universidade ou ter o benefício da pesquisa de universidades. No governo Lula saiu a chamada Lei do Bem, que é uma lei de incentivos para a ligação da universidade com empresas, inclusive já permitindo que o professor, além do tempo integral, ele pode, mesmo em tempo integral, dedicação exclusiva, possa cooperar com o desenvolvimento de produtos novos. Na gestão da presidente Dilma, o Ministério de Ciência e Tecnologia passou a se chamar Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que é um termo usado pelas empresas e para as empresas para designar o aporte do conhecimento científico e tecnológico ao chão de fábrica, a melhor produção. Então, já há muita iniciativa nessa direção. Se o governo quer utilizar
o conhecimento gerado no mundo acadêmico para aumentar a produtividade, a competitividade brasileiras, isso não surge do nada, isso já existe. Teria que ser discutido melhor com as pessoas que trabalham isso faz tempo, trabalham isso dentro das universidades, em vez de ser apresentado como uma coisa inteiramente nova, de cima para baixo e sem garantias de financiamento estável do que vai ser feito. Janine, em relação a uma questão que também aí tá em voga, que é a autonomia das universidades. A gente sabe que o governo Bolsonaro tem alguma dificuldade para lidar com isso. Tanto que essa semana a gente teve uma intervenção do MEC no vestibular da Unilab, que destinaria vagas ociosas, quer dizer, não é nem cota, como algumas pessoas disseram, é vagas ociosas para transexuais, travestis, intersexuais e pessoas não binárias. E no Futurice, existe ali também um item falando sobre o comitê gestor que vai supervisionar e acompanhar ali a implantação do programa, e um dos itens diz que esse comitê gestor, que ainda não se sabe como vai ser o funcionamento, porque vai ser definido posteriormente, ele tem a possibilidade, não, a incumbência de definir o critério para aceitação das certificações para fins de participação do processo eleitoral dos reitores, ou seja, é uma medida que também cheira aí a intervencionismo. Então, como você vê essa relação do Futurice, mas também do próprio governo Bolsonaro com a autonomia universitária? Acho que você já colocou bem a questão. Primeiro, nós não sabemos como será a composição do comitê gestor. É um cheque em branco dado a pessoas que você não sabe quem são, como o que farão. A declaração do ministro de que é tudo ou nada, que coloca uma situação quase que inegociável. Você não tem como discutir, como melhorar o projeto, como atuar de outra maneira. Quanto à autonomia das universidades, ela está na Constituição. Agora, evidentemente, a definição dela se dá em leis. Durante todo o período Lula, Dilma, foi sempre nomeado o mais votado. O governo Temer, eu não sei se chegou a nomear um nome menos votado. O governo Bolsonaro começou com um sinal surpreendente, nomeando a mais votada no FRJ, mas tem agora utilizado a prerrogativa de, eventualmente, nomear outro nome. Há também um decreto que deu à Casa Civil o poder de designar os pró-reitores e os colaboradores do reitor. Tudo isso é muito complicado, porque vai contra todo um trabalho que foi feito esses anos no sentido de garantir a autonomia universitária. Evidentemente, se pode aprimorar a forma de escolha dos reitores, como é feita hoje, mas eu penso que há um problema sério, de fundo nisso tudo, que é o seguinte: esse é o primeiro governo que se elege, em muitos anos no Brasil, sem ter a educação como promessa. Durante toda a campanha, o candidato não se referiu à educação como uma promessa, como uma esperança de um futuro melhor. Ele se referiu à educação como um perigo. A denúncia de Paulo Freire, a denúncia de que a educação estaria levando as pessoas para o caminho da imoralidade. E eu penso que a chave disso tudo é essa convicção que vários deles têm de que o Brasil se tornou um país imoral por causa da educação. Quando o presidente disse na campanha de segundo turno que queria retroceder os costumes em 50 anos, provavelmente ele estava muito incomodado com o avanço da liberdade sexual, do reconhecimento de orientações sexuais não usuais, com a igualdade de gêneros. Então, provavelmente, isso incomoda uma parte da base do governo, uma parte substancial, e eles responsabilizam por muito disso a área educacional. Então, eles olham a educação com uma certa desconfiança. Eu acho que esse que é um problema sério. Então, quando eles evitam reconhecer a autonomia, procuram conter, reduzir a autonomia, eu acho que eles partem dessa desconfiança. E partem também da ideia de que tudo que foi feito antes foi errado. Eles criticam tanto os governos petistas quanto os governos tucanos. Para eles é a mesma coisa. Então, o que o Brasil conseguiu em termos de educação, desde Itamar Franco, seu ministro Murilo Ringel, que recentemente eu encontrei quando nós lançamos o manifesto de ex-ministros da Educação preocupados com os rumos que a educação está tomando hoje no Brasil,
Desde o ministro Murilo Ringel, quando, em 92, nós tivemos 20 e tantos anos de uma preocupação com a educação básica pública, uma preocupação com melhorar a qualidade, uma preocupação com fortalecer a formação dos professores e devolver o prestígio e a remuneração a essa carreira. E tudo isso, de repente, está ausente do discurso. O discurso do governo está indo por outros rumos. Exato. Janine, em relação também à questão da integração latino-americana, a gente sabe que o Bolsonaro acabou de sair aí desse encontro do Mercosul em Santa Fé, na Argentina, e a gente sabe que o ataque, né, às universidades federais realmente é muito grande, atingindo também a UNILA, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, lá em Foz do Iguaçu. E de que forma, né, você vê também essa integração, né, como está sendo atingida pelo governo Bolsonaro, né, essa integração de uma forma bastante cruel, né, no que se refere aos gastos, né, públicos e principalmente ali na UNILA, quer dizer, está tendo um desmanche, um total desmanche para essa integração também do ponto de vista científico, né? Quais os prejuízos disso, Janine? Bom, primeiro de tudo, a integração latino-americana está bem no começo da Constituição brasileira. A Constituição brasileira de 88 é uma Constituição chamada programática, isto é, ela coloca certas metas, ela não diz apenas como funcionam os poderes, como as constituições mais antigas diziam, executivo, legislativo, judiciário. Você note que as constituições anteriores começavam com a definição dos poderes. A nossa começa com os direitos humanos. É diferente. Os direitos humanos estavam em 46, na Constituição de 46, no artigo 142. Hoje estão no artigo 5º. E bem no começo, um dos primeiros artigos se diz quais são as metas da República Federativa do Brasil. Uma das quais é acabar com a miséria, e outra é promover ou participar de uma integração latino-americana, que era uma causa pela qual se bateu energicamente o governador de São Paulo, pelo PSDB, um dos fundadores do Partido Tucano, Franco Montoro. Então, essas metas de integração latino-americana, elas foram conduzidas de várias maneiras. O Mercosul, por exemplo, o Mercosul, que data do final dos anos 80, é uma grande iniciativa nessa direção. A UNILA, que tem essa vocação de ligação com os países hispano-americanos, é outra. Eu recentemente estive no Paraná e tive a ocasião de ouvir um concerto de uma gaiteira, como se diz, para a pessoa que toca aquele instrumento que mais para São Paulo a gente chama de sanfona ou acordeon, chamada Mariana Francescon. Ela é aluna da UNILA, ela teve professores bolivianos, venezuelanos, por acaso que sejam desse país, porque não tem nada a ver com a política deles. Mas o fato é que nós temos uma formação que está se beneficiando muita gente desse diálogo com países vizinhos, com os quais tivemos guerras, a última das quais foi há 150 anos, faz muito tempo, mas com os quais tínhamos muito pouco contato, foi crescendo. E tanto foi crescendo que hoje, cada vez mais, há argentinos que falam português. Isso antes era uma coisa impossível. Você via o turista argentino não sabia nem dizer obrigado, ele falava graças aqui em qualquer lugar do Brasil. Estão aprendendo português. Então, essa integração é uma coisa muito importante que não pode, não deve ser desfeita, porque ela também é difícil. O que deixou nossos países atrasados economicamente, entre outras coisas, foi que nós temos economias não complementares entre si, mas competitivas entre si. Ou seja, muitos dos países latino-americanos competiam para fornecer aos países ricos os mesmos produtos, em vez de terem um comércio entre si que fosse rico e importante, que seria o caso de economias complementares. Hoje nós estamos mais complementares, estamos mais próximos. E uma das coisas que eu tentei quando fui ministro, foi pena que meu sucessor não desse continuidade, foi falar com o Paraguai e criar um projeto de pesquisa conjunto sobre a Guerra do Paraguai. Ah, que ótimo. Conjunto dos 4 países. Está no meu livro A Pátria Educadora em Colapso, um capítulo em que eu relato a conversa com a ministra Marta Lafuente, do Paraguai, para a gente dissipar isso, porque para o Paraguai ainda é uma ferida terrível. Eu lembro
um irlandês que escreveu uma biografia da Sim, mulher do Solano Lopes, que era é. irlandesa também. Madame Ele Lynch, né? dizia, Madame ele Lynch. dizia Uhum. que na Irlanda eles pensam o tempo todo na Inglaterra. A Inglaterra muito pouco pensa na Irlanda, muito pouco lembra da Irlanda. E ele comparava isso com a situação do Paraguai, com o Brasil. Para o Brasil, o Paraguai não é tão lembrado, mas para o Paraguai, a guerra da Tríplice Aliança, como eles chamam, é uma ferida terrível que matou muita gente, que destruiu o potencial do país. Então, nós temos que colaborar com isso. Acho que são pautas que não deveriam ser recusadas. Exato. Eu tive a oportunidade de entrevistar esse autor desse livro, né, falando sobre a Madame Lynch. E aqui na Isso. Rádio Brasil Atual nós fizemos uma série, viu, Janine? O Colibri e eu fizemos uma série chamada Quem Tem Medo da Guerra do Paraguai? E essa, Que bom, eu e vou essa procurar na internet. vamos ver se está disponível, né, na Rede Brasil Atual. Nós fizemos enfim, uma série aprofundando exatamente isso que você está falando. E esse autor, ele disse o seguinte, que o Paraguai é exatamente, ele acha que o Paraguai pode ser comparado à Irlanda nesse sentido. Né, É, que fica exatamente nessa posição, né? E realmente um genocídio, né? E que ainda o Brasil foi o único país que não pediu desculpas, né? Para o Paraguai. Eu não sei se, É, não sabia Argentina sim, os outros Uruguai sim, países. só o Brasil que ainda não. Mas de qualquer forma, enfim, tá aí essa lembrança, né? Muito bem colocada por você, viu, Janine? Muito obrigada aqui. E o Glauco, mais uma questão. Glauco, vamos lá. Janine, só para também a gente situar, a gente sabe que o governo Bolsonaro gosta de operar politicamente na lógica do inimigo. E uma das dualidades que foi criada ali no governo é entre ensino superior e educação básica. Inclusive o próprio Weintraub disse que um dos objetivos da gestão dele no Ministério da Educação era retirar recursos de um para colocar no outro. Mas a realidade mostra, um estudo do INESC, por exemplo, essa semana disse que a educação foi uma das áreas mais afetadas pelos contingenciamentos do governo, e também uma reportagem da Folha de São Paulo mostrou que essa prioridade suposta do governo em relação à educação básica, na prática também não existe em termos de recursos, já que programas voltados à construção de creches, ao ensino em tempo integral, à alfabetização, tiveram cortes. Então, como você vê esse apelo ao senso comum de que existe uma dualidade, um confronto entre ensino básico e superior? Bom, só uma ressalva antes. Quando eu falo da necessidade de dialogar com o Paraguai, de estudar tudo, eu não estou defendendo Solano Lopes, que foi um tirano, Ah, sim, foi sem horrível dúvida. com seu povo, foi horrível com o Brasil. Sem Mas dúvida. então, indo à questão que você colocou agora, a educação básica pública se tornou uma questão essencial para o MEC desde a gestão do Murilo Ringel, que eu mencionei, governo Itamar, final de 92 em diante. E os ministros sucessivamente têm se preocupado com isso. E é muito difícil, porque, por exemplo, veja a reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio afeta 7 milhões de estudantes do ensino público que estão nas redes estaduais. Apenas 1 milhão de alunos do ensino público, do ensino médio, desculpe, 12%, apenas 1 milhão está fora das redes estaduais, a maior parte no setor privado, alguns nos municípios, outros na União. E a reforma do ensino médio, então, depende basicamente de 27 secretários de Estado, ou seja, um grupo de WhatsApp, uma mesa grande numa sala. A reforma não está com muita dificuldade de ser construída. Então, imagine quando você está lidando com o ensino fundamental e remete a 5.570 municípios. É muito difícil. Os 27 secretários estaduais e do Distrito Federal, eles pertencem a um conselho que se reúne o tempo todo, com sede. Dos 5.500 e tantos secretários municipais, pouco mais de 3.000 estão na Undime, que é a organização deles. Então, é muito mais difícil você mexer no fundamental do que mexer no ensino médio. E, ao mesmo tempo, foi se tornando uma prioridade. Quer dizer, houve uma série de iniciativas, o Fundef, para apoiar o ensino fundamental no governo Fernando Henrique, ampliado para Fundeb, para pegar todo o ensino básico no governo Lula. Houve uma série de iniciativas, há muitas iniciativas, sem o apoio do governo federal e dos governos estaduais, você não consegue melhorar o fundamental, que é municipal. Então, nós temos toda uma dificuldade grande nessas questões que tem que ser resolvida. Agora, notícia boa é o seguinte,
Desde 2007, o Ceará lançou um programa de alfabetização na idade certa, que eu acho que é o que inclusive levou o então governador Cid Gomes, que foi pai disso, a ser convidado para o MEC, a ser meu antecessor como ministro da Educação, um programa no qual o Estado se empenhou em formar melhor os professores para a difícil tarefa da alfabetização. Alfabetizar hoje inclui ler, escrever e também as operações básicas. Está previsto que até o final do terceiro ano do fundamental, ou seja, até os 8 anos de idade, as crianças saibam ler, escrever e fazer as operações básicas. Infelizmente, não se consegue isso ainda. Infelizmente, os dados são insatisfatórios. Eu tive o difícil papel de dar os resultados da primeira ANA e Avaliação Nacional de Alfabetização, em 2015, e de mostrar esses dados para a sociedade. Então, o governo tem que reconhecer que não está sendo conseguido, mesmo que a responsabilidade seja municipal, a tarefa é nacional, do país como um todo. E daí que tanto o governo Temer quanto o governo Bolsonaro receberam pronto esse projeto de alfabetização na idade certa, que é bem sucedido no Ceará, e quando foi nacionalizado no governo Dilma, pelo ministro Mercadante, não conseguiu o mesmo resultado, porque o Brasil é muito maior, porque houve também algumas falhas na nacionalização. Por exemplo, se quis colaborar diretamente a União com os municípios, sem os estados, era importante colocar os estados nisso. Mas, enfim, o fato é que o programa existe, e esse programa deveria estar sendo implementado com todo vigor, e isso talvez seja uma das falhas que estão ocorrendo. Agora, a educação básica é a prioridade absoluta. Quer dizer, tem que ser realmente a grande prioridade brasileira. Você liquidar o ensino superior para isso é errado, claro. Mas realmente nós temos... Veja, há uma coisa interessante. Na década de 30, houve uma discussão se o Brasil priorizava a educação básica potencialmente para todos ou priorizava o ensino superior. E como o Brasil não tinha praticamente ensino superior, a nossa elite, quando existia, era inculta, ou formada em Coimbra, formada no estrangeiro, houve uma opção de formar uma elite que pudesse liderar o Brasil e ter um projeto nacional. Isso na década de 30 fez sentido. É um projeto, o MEC, o nome de Ministério da Educação e Saúde, foi criado um mês depois da Revolução de 30. É muito importante. É um ministério criado junto com o do Trabalho em decorrência de uma revolução. E houve essa escolha. Agora, hoje, nós temos que entender que não podemos mais pensar tanto só no ensino superior, temos que colocar na educação básica. Agora, esse é um consenso há quase 30 anos. Os instrumentos estão sendo cada vez mais afiados e é difícil. Se a gente não consegue melhor, é porque é um assunto muito difícil, até por ter 5.570 atores diferentes nisso. Perfeito, tá certo, professor. A gente agradece muito aqui a sua participação. Um grande abraço e até a próxima, hein? Um grande abraço a vocês e a todos os ouvintes e aqueles que estão assistindo pela internet. Obrigada. Um bom fim de semana. Bom fim de semana também para você. Bom, Renato Janine Ribeiro, professor de filosofia na USP e ex-ministro da Educação.